Nesta noite, eu quero falar a respeito daquilo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus uma missão de construirmos pontes ao invés de cavarmos abismos. E Deus, Ele quer que nós sejamos esses construtores, que ao invés de cavarmos abismos, aonde não há saída, não há esperança, não há solução, nós vamos construir pontes, aonde iremos chegar de um lado até o outro, em nome de Jesus. Deus, Ele nos fala que nós somos ministros da reconciliação. Nós não devemos ser promotores de contendas ou pessoas que vamos gerar intrigas, brigas. A igreja tem que ser um lugar onde nós aproximamos as pessoas. E quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos nós sofremos. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, quem crê. E como o corpo de Cristo, cada parte do nosso corpo é importante. Às vezes você diz assim, mas não é bem assim, Deus, Ele criou tudo com perfeição. E às vezes nós não olhamos o quão é importante, né? Então, às vezes nós achamos, poxa, Deus, Ele criou tudo com perfeição. Às vezes o pastor, ele tem uma dificuldade e eu acabo tendo problemas com a unha do meu pé. E a unha do meu pé é encrava. E às vezes eu tenho que ir na podóloga. Mas agora eu estou mais acostumado, então eu mesmo comprei os instrumentos. Eu mesmo mexo agora. E às vezes nem sempre dá muito certo. Às vezes eu machuco. Às vezes me bem flapado. E às vezes dá uma dificuldade até de verdade. Tudo por causa da unha do pé. Então às vezes a gente não dá atenção. Mas o pequeno da nossa vida pode nos causar um grande problema. Quem está entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que cuidar, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, vamos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Você tem que entender nesta noite o poder que há na união. Quando nós nos unimos, quando nós somos unidos, nós podemos vencer Satanás e os seus mensageiros. Por isso que o diabo ele não gosta quando a família se une. O diabo não gosta quando a esposa se une ao marido. O diabo não gosta quando os filhos são unidos. Um irmão é unido ao outro. Satanás não gosta quando a igreja é unida, o pastor é unido com os obreiros, os membros são unidos. O diabo, ele quer fazer de tudo para que nós sejamos divididos, para que nós andemos sozinhos. E ele sabe, se nós assim estivermos, nós perderemos as batalhas. Mas se você se unir, se eu me unir, nós venceremos todas as batalhas em nome de Jesus. Quantos estão prontos para vencer todas as batalhas em nome de Jesus? Diga, eu creio. Diga, eu vou vencer todas as batalhas. Olha o que diz aqui o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Deus, Ele diz assim, como poderia ser só perseguisse 1000 e 2 fizeste fugir 10.000, se a sua rocha não vendera e o Senhor não entregará? Ou seja, Deus está nos dando poder e autoridade através do nome dEle. Volta lá, irmão, por favor. Ele nos dá poder e autoridade através do nome dEle. Ora, se um expulsa 1000, como 2 pode fazer fugir 10.000? Ou seja, é um milagre que Deus faz. Deus, Ele é mestre em fazer milagres. O nosso Deus quer nos dar esse poder. Você e eu sozinho, nós temos força, mas unidos, Deus nos dá muito mais força. Deus não dobra, Deus, Ele multiplica. Agora, quantos acham que sozinhos vão vencer as lutas? Quantos acham que sozinhos vão vencer uma batalha? Não. Por isso que o diabo faz de tudo para que essa reunião esteja vazia. O diabo deseja que a reunião de quarta-feira, porque a reunião da família, depois do domingo da rosca do Espírito Santo, a reunião mais importante é a reunião da família. Então o demônio coloca no coração das pessoas, para que você vai na igreja? Você está sozinho buscando a Deus, a sua família não se importa com você, as pessoas não querem se importar comigo, com você, mas nós não olhamos para elas, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o que diz as Escrituras, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor.
Então é nesta promessa que nós devemos estar. Então quantos eles acham, poxa, eu vou ficar em casa porque ir naquela reunião? Porque, irmão, o diabo é mestre em fazer você desistir. Satanás é mestre em fazer você desanimar. Então nós temos que ser firmes e constantes daquilo que Deus nos chamou. Então como poderia ser um só perseguir e dois quiseste fugir 10? Então nós temos o poder, nós não estamos em um que poderia dizer, poxa, eu estou sozinho. Nós estamos em 2, nós estamos em muito mais. E eu creio que muito mais nós estaremos aqui em nome de Jesus. E eu creio que muitas pessoas estão também nos ouvindo através dessa palavra. E Deus, Ele vai multiplicando o poder das nossas orações. Quantos creem? No Salmo de número 133, eu não iria falar essa palavra, mas lá diz que é o poder da união. Há poder quando nós nos unimos. Por isso que o demônio não quer ver você unido com a sua família. Satanás não quer ver você unido com os seus filhos, os filhos com os pais, como eu repito, o esposo com a esposa. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então você pode ler depois desse salmo. Existe uma bênção que Deus quer entregar. E esta bênção, ela vem pela união. Mas eu quero aprender com você hoje o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 fala a respeito daquilo que nós talvez passamos em nossas casas, em nossas famílias. Diz respeito àquilo que nós enfrentamos no nosso trabalho. Em Colossenses capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, você pode encontrar. Aqui fala a respeito daquilo que nós passamos, enfrentamos. E Deus, Ele nos dá o poder e a autoridade para sermos mais que vencedores. Colossenses capítulo 3, o versículo 13. Assim diz as Escrituras. Deus, Ele afirma para nós: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o que Deus está nos ensinando através dessa palavra? Em primeiro lugar, Deus quer que nós venhamos suportar. O que é suportar, pastor? É você aguentar. É como você querer carregar um peso que você não é capaz de aguentar. Mas Cristo suportou por nós. A Bíblia fala que Jesus, Ele levou todas as nossas dores e enfermidades naquela cruz do Calvário. Quantos creem? Jesus suportou por nós. Agora nós recebemos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E agora Ele nos dá o poder também de suportar. E às vezes nós não entendemos, nós achamos que somos incapazes de suportar determinadas situações. E com isso nós perdemos muitas batalhas, porque não suportamos. Nós desistimos, nós jogamos a carga fora. Não, nós temos que levar até o fim. Quantos já assistiram aquele filme que fala sobre o peregrino? Quantos já assistiram o filme O Peregrino? Quem já assistiu? Ninguém nunca assistiu? Ora, vocês precisam assistir mais filmes. Vocês estão assistindo a novela da Rede Globo, hein? Vocês nunca assistiram o filme Peregrino? Nem a irmã assistiu? Já assistiu, pelo menos uma vai ser salva hoje. Oh, glória! Irmãos, esse filme fala a respeito de um homem que ele vai levando as cargas e ele tem tristeza. E todos falam para ele que ele precisa fazer o quê, irmã? Desistir, largar. Então o inimigo, ele é assim, ele quer fazer com que você desista. Satanás quer fazer com que você desista, com que você largue. Mas a palavra de Deus está dizendo, suportando-vos. Ou seja, nós temos que suportar mais. E às vezes não temos a habilidade de suportar. Não temos a habilidade de aguentar. E às vezes nós queremos largar a situação, por a menor que seja. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Então nós já deixamos aquela pessoa de lado, nós já deixamos de falar, nós já nos magoamos, nós já nos chateamos. Por que isso? O diabo não pode vencer a batalha na tua casa. Nós temos que sair vencedores com Cristo Jesus.
Mas, às vezes, nós deixamos que o inimigo nos engane. Por isso a palavra de Deus está dizendo, suporte. Ah, pastor, mas ele falou daquele jeito comigo. Não é ele, é Satanás. Ah, pastor, mas aquele problema que surgiu, aqueles não se entendem e não tem paz na minha casa. É o diabo, é contra ele que você tem que lutar. E às vezes você não consegue suportar. E às vezes você não consegue aguentar. Mas a palavra de Deus também ela fala que Deus não nos dá algo que nós não possamos suportar. Deus não nos deixa nós passarmos por uma situação que nós não podemos suportar. Então nós temos o poder de passar e enfrentar essa situação. O Senhor já te deu poder e autoridade. Quantos creem nesta noite? Quantos recebem poder e autoridade que vem de Deus? Digo amém. Igreja do Senhor, está na hora de nós nos suportarmos. E para nós suportarmos uns aos outros, o que a gente tem que fazer? Reconhecer que nós somos falhos. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso reconhecer o meu erro com o outro. Muitas pessoas têm dificuldade de pedir perdão, de reconhecer as suas falhas. Então você só vai conseguir vencer a batalha na sua casa quando você admitir o seu erro. Então você vai buscar corrigi-lo. Mas às vezes nós queremos corrigir o erro do outro, porque é muito mais fácil. E esquecemos de corrigir os nossos erros. Então o Senhor está nos ensinando que nós temos que suportar os outros. Somos nós que temos que suportar, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Diga amém. Nós precisamos, em segundo lugar, a Bíblia diz, e perdoando uns aos outros. Você e eu, nós temos a facilidade de nos magoarmos, de nos chatearmos, de nos ferirmos com as pessoas. Nós ferimos pessoas, nós chateamos pessoas. E quando nós, então, ficamos chateados com alguém, quando alguém nos fere por palavras ou por atitude, a nossa tendência é se afastar daquela pessoa, é evitar aquela pessoa. E é tudo o que o diabo mais quer. Satanás quer isso. Ah, mas aquela pessoa não falou comigo no trabalho, deu um tapa na cara do diabo e fale com ela em nome de Jesus. Mas às vezes o inimigo ele vem para nos sentar e para trazer mágoa aos nossos corações. A Bíblia está dizendo, perdoando uns aos outros. Nós temos que ter o poder, e Jesus já nos deu esse poder, mas nós não usamos. Nós deixamos que Satanás semeie sobre nós a semente da mágoa, do ódio, da vingança, do desejo de fazer e pagar com a mesma moeda. Mas hoje Deus quer nos trazer essa libertação e nós vamos perdoar. Se a partir de hoje você não conseguir perdoar, comece a ler todos os dias essa palavra dizendo, Deus, eu não aceito essa mágoa no meu coração. Deus, eu não aceito ficar lembrando aquilo que aquela pessoa fez para mim. Eu não aceito o diabo colocar eu por terra. Eu vou colocar Satanás por terra. Eu vou sair vencedor em nome de Jesus. Então, nós precisamos conhecer o caminho do perdão. É a única forma de nós construirmos pontes, como eu falava no início da mensagem. A única maneira de nós construirmos pontes, igreja, é perdoando. Porque quando nós construímos pontes, nós perdoamos. E ao invés de você criar um abismo, você cria uma situação em que Satanás é derrotado. Não sou eu, não é você. Se nós queremos uma vida saudável, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. E para que nós tenhamos uma vida espiritual abençoada, nós temos que ter a prática do perdão. Digam amém. Quem não perdoa, a Bíblia diz, não pode orar. As nossas orações ficam impedidas. Ah, pastor, mas não é o Senhor que está na minha pele, não é você que passou o que eu passei. É verdade, mas Deus nos ordena perdoar. Quem não perdoa não pode ofertar. A Bíblia fala que as nossas ofertas não chegam a Deus. Quem não pode perdoar, não pode ser perdoado. A Bíblia fala que conforme nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, a mágoa é uma doença. E quantos estão doentes? Quantos estão vivendo doentes? Então nós precisamos perdoar. Ainda que você tenha algo contra alguém, a Bíblia fala, como Cristo vos perdoou, assim nós temos que fazer. Deus não está dizendo que nós não estamos certos. Deus não está falando para você que você não está certa. Deus não está dizendo que eu estou certo. Em muitas situações nós estamos certos. Mas Deus fala que nós temos que fazer como Cristo fez. E às vezes é muito mais fácil pregar de perdão do que perdoar. Mas o Senhor nos chamou para o perdão. O Senhor nos chamou para ajudarmos aos outros. Quantos creem?
A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, vamos lá, por favor. Eu quero ser breve com vocês nesta noite. Eu não quero ser longo no sermão. A Bíblia nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. A Bíblia fala que e tudo isso provém de Deus. Oh, glória, tu me posse nessa noite. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele já nos deu todas as bênçãos para nós vivermos nessa terra vitoriosamente. Ele já nos deu todas as bênçãos para nós vivermos em família, em paz. Mas agora cabe a nós tomarmos posse. Porque Ele já nos deu o poder e a autoridade. Ele já nos reconciliou com Ele. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos indignos do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que Ele entregou o seu único filho por nós. E Ele está dizendo nesta noite, agora nós temos que nos assumir como filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, o Senhor está dizendo que agora nós somos filhos. E como filhos dele, nós recebemos dele uma missão. Nós recebemos um ministério. E qual é o ministério do cristão? Não é de briga. Não. O cristão não pode estar em brigas. O ministério do cristão não pode ser em contendas e colocar um contra o outro. Não. O ministério do cristão tem que ser da reconciliação. Hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas vivem amadas, estão prontas para uma guerra. Elas estavam esperando aquela guerra. Um já estava esperando a atitude do outro. E quando nós estamos vendo agora nos noticiários, quando as pessoas entram numa guerra, é muito fácil para entrar, mais difícil é para sair. Muitas vidas são tiradas, ceifadas. É isso que Satanás quer. Ele quer que você entre em uma guerra um com o outro na sua família. Ele quer ver os filhos brigando, ele quer ver o marido brigando com a esposa, aquela briga, aquela confusão. Mas nós temos que colocar um ponto final e dizer, não, Satanás, você não tem poder na minha casa. Quantos creem? Você tem o poder e a autoridade de dizer, não, eu não vou aceitar essa confusão, essa briga no meu trabalho. Eu não aceito esse demônio agir aonde eu estou. Eu não aceito Satanás tirar a maior bênção que Deus nos deu, da reconciliação. Então, você vê que hoje as pessoas, elas estão esperando uma oportunidade para atacar uns aos outros. Estão esperando uma oportunidade para agredir umas às outras. Quantos crimes banais que acontecem por causa de centavos? Por causa de um centavo, a pessoa começa a brigar, a discutir. Por causa de dinheiro, por causa de briga de família. Esses dias eu estava vendo uma moça de 15 anos, colocou fogo na casa porque brigou com a mãe. Ou seja, Satanás, ele é mestre em trabalhar na briga, na confusão. Então, nesse mundo, nós temos que ser conhecidos e chamados através daquilo que Deus nos chamou, para reconciliarmos, para trazer de volta aqueles que estão perdidos. Então, nenhuma vitória vai ser válida, não adianta. Vamos voltar lá para onde começamos, em Colossenses, e diz mais, aqui o verso de número 14, a palavra de Deus nos diz assim, e sobre tudo isso, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que Deus está dizendo para nós? Nós temos que se revestir, porque senão seremos como o mundo, pavio curto. O mundo é pavio curto. O mundo está esperando um para agredir o outro, um para tirar a vida do outro. O mundo está com os nervos à flor da pele. Por quê? Porque Satanás tira a face. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que se revestir de amor. Enquanto todos vão atacar a pedra, nós vamos abraçar. Enquanto todos vão julgar, condenar, nós vamos ser aqueles que vamos trazer a palavra de Deus, a oração. Nós vamos ser aqueles que vamos trazer a direção, a instrução. E aí, nós venceremos. Não uma, não duas, mas todas as batalhas. Se nós tivermos o amor em nós, nós sairemos
desta guerra mais que vencedores. Mas ódio com ódio é Satanás quem vence. Bomba com bomba é Satanás quem vence. Nós temos que entrar com a palavra de Deus. Nós temos que entrar com a palavra do Senhor, porque é ela que transforma vidas, é ela que levanta o abatido, é ela que traz salvação. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Então nós vamos